Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É um prazer, uma alegria sempre estar aqui, não é? Trazendo uma mensagem que vai nos trazer reflexões, trazer uma mensagem que vai nos dar um lenitivo aí para as nossas dores, vai nos levar a compreendermos muitas das coisas que acontecem conosco e que vai nos dar um incentivo, melhor ainda, que vai nos dar um incentivo para que realmente sejamos melhores, para que caminhemos com força, caminhemos sabendo que estamos sempre amparados. Hoje nós trouxemos para a nossa reflexão uma passagem de Jesus, está transcrita no Novo Testamento, né, no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas vem como o amigo inoportuno, não é? Nesse ensinamento de Jesus, Allan Kardec ele traz, no capítulo 25 do Evangelho, o título de Buscai e Achareis. Mas o subtítulo ele coloca como Ajuda-te e o céu te ajudará. E como é que é isso? Como entender essa questão que o codificador nos traz para nós buscarmos nos ajudar, porque o céu nos ajudará. O céu no sentido do Criador, no sentido de Jesus, no sentido dos benfeitores, né? Esses benfeitores que nos acompanham, nosso guia protetor. Então ele diz: ajuda-te, se ajude, que o céu vai te ajudar. E baseado nisso, ele traz o ensinamento de Jesus, né, que está lá em Mateus. Então diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Então está lá em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11. E que Allan Kardec traz no capítulo 25 do Evangelho. É interessante, não é? Nós entendermos que eu tenho que buscar me ajudar para que os benfeitores me ajudam. E como que eu vou me ajudar? E aí ele dá o caminho, né? Pedir, buscar e bater a porta. Então eu tenho que pedir, eu tenho que buscar e eu tenho que achar. E eu tenho que bater, né, a porta. E aí começamos a pensar o que isso poderá nos significar para nós. Então, quando ele diz, Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, e vejam que ele está usando de um imperativo, pedir. Essa é a parte primeira, né? Pedir. Ou seja, eu tenho que ter a disposição mental, desejo, não é? De querer alguma coisa. E aí, então, o futuro, significa dar-se-vos-á, que é a decorrência. Eu vou ter uma decorrência daquilo que eu pedi. Para pedir, eu tenho que ter a disposição mental. E nós, muitas vezes, levamos, e isso é o certo,
a oração. Então, na oração, muitas vezes nós pedimos, não é? A oração, ela pode ser para pedir, para agradecer, não é? Para louvar o Criador. Então, quando eu peço, não é? Quando eu peço, é porque quero alguma coisa, eu tenho que me dispor a receber. Para isso, eu tenho que mentalizar aquilo que eu vou pedir. E quando eu começo a pensar e que vai ser me dado no futuro, eu tenho que começar a compreender o que é que eu devo pedir. Não é? O que eu devo pedir para que eu seja ajudada? Pedir força, pedir amparo, pedir fortalecimento, não é? Para que eu possa alcançar aquelas virtudes que ainda estão adormecidas em mim, para que elas possam se desabrochar e eu possa conseguir alcançar aquilo que eu quero. Muitas vezes eu peço alegria, eu peço felicidade, eu peço paz, eu peço harmonia. Então eu vou pedir, mas não pode ficar somente no desejo. Eu tenho que mentalizar aquele pedido. Eu tenho que transformar aquele desejo em ação, em vontade. Vontade é o desejo em ação. Então eu tenho que mentalizar aquilo. Eu quero paz. Bom, então eu vou para o segundo ponto. Primeiro eu peço, né? Aí eu venho para o segundo, buscai e encontrais. Ou seja, também é um imperativo. Só que o buscar envolve aqui o quê? Se no pedir envolve a mentalização daquilo que eu quero, o buscar envolve o trabalho. O trabalho que eu preciso para encontrar o quê? Aquilo que eu pedi. Se nós não pedirmos, mas ficarmos acomodados, nós não vamos conseguir, obviamente, alcançar. Então, se nós não buscarmos pelos caminhos certos para conseguirmos aquilo que nós queremos, nós vamos esbarrar nas dificuldades, nós vamos esbarrar, muitas vezes, nas dores que ainda nos envolvem. Então, veja, pedir, buscar, e depois Jesus coloca o terceiro, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, quando eu bato as portas da realização, não é? Eu vou conseguir fazer com que abra. Por quê? Porque primeiro eu já pedi, então eu pensei, eu tive aquele desejo e eu fui buscar, eu fui concretizar tudo aquilo que eu pedi. E concretizando aquilo que eu pedi, as portas irão se abrir. E nesse sentido, eu começo a compreender por que Allan Kardec diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Porque não estamos sozinhos, mas precisamos nos esforçar, precisamos do trabalho, precisamos desenvolver em nós essa vontade de querermos sermos mais felizes. Então, o pedido, a concretização disso, o buscar, e eu conseguir, e eu bater a porta e ela se abrir, somente quando eu me conscientizar de que tudo isso é proveniente das questões espirituais. Ficamos por aqui hoje, refletamos nisso. Que Jesus nos abençoe. Paz a todos os irmãos.